Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você. Bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Olha, com a proximidade do verão, algumas pessoas abusam na prática esportiva para adquirir uma ótima forma rapidamente. Será que isso pode trazer problemas para o organismo? Vamos conversar hoje com o Dr. Lafayette Lage, mestre em ortopedia pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada pela presença do senhor, uma ótima tarde. Igualmente, para você, Patrícia, e a todos os internautas. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online. Você pode participar do programa com perguntas, comentários pelas redes sociais. No Facebook, você deve curtir a nossa página Jovem Pan Online. Pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou mande um e-mail para cá, espaço@jovempan.com.br. Doutor, lesões de quadril são muito mais comuns do que a gente imagina? Muito mais. Principalmente hoje em dia que melhorou muito os métodos diagnósticos, né? E o próprio conhecimento dos médicos sobre o quadril. Por incrível que pareça, até 10 anos atrás, a gente não sabia algumas patologias que estão afetando demais os atletas, as pessoas que têm dor. Então, o conhecimento de quadril deu uma evolução, assim, diria, exponencial. Nos últimos 10 anos, melhorou muito o conhecimento de patologia do quadril e, inclusive, os tratamentos. Necessariamente, uma lesão de quadril pode estar ligada a alguma outra parte do corpo, por exemplo, coluna, pé? Existe essa relação? Bom, ou não necessariamente? Não, isso sempre existiu. Por exemplo, se a pessoa nasce com uma malformação congênita, digamos, ela nasceu com uma coluna imperfeita, uma espina bífida, ou um pé torto, ou uma displasia de quadril. Normalmente, quem nasce com uma malformação congênita, normalmente vem associado a alguma outra malformação congênita. Então, isso é uma das causas. Então, por exemplo, uma displasia de quadril, um quadril que é mal formado, que não tem um bom encaixe da cabeça do fêmur, que deveria ter sido diagnosticado ao nascimento, no recém-nascido, né? E isso é o neonatologista, ao fazer o exame da criancinha quando nasce, ele tem que ter mão para detectar se esse quadril é bem formado ou não. Infelizmente, se essa pessoa não for diagnosticada na infância, ela vai ter problemas muito sérios e ter que ser submetida a várias cirurgias até a vida adulta. Por exemplo, na Itália, é obrigatório por lei toda criança que nasce fazer um ultrassom de quadril. Então, o ultrassom é um exame totalmente inócuo, não faz mal nenhum, né? E você detecta 1 em cada 10 mil crianças vai ter algum problema de quadril, mas esse vale a pena você gastar 10 mil ultrassons de quadril para detectar esse porque esse que você consegue diagnosticar por ultrassom, você salva esse quadril ali, quando nasceu, né? Quer dizer, logo diagnosticado o problema, no recém-nascido, é muito fácil tratar. Porque o que é a displasia? A displasia do quadril, o quadril, ele tem uma cabeça do fêmur, né? Isso aqui é o fêmur, esse aqui é o encaixe da bacia, o acetábulo, né? Então, essa peça, veja como ela é funda. O quadril é a articulação mais estável do corpo humano. A cabeça do fêmur ela é esférica. Ela tem que estar bem encaixada. Mas essa forma aqui, isso aqui é uma peça de adulto. Mas quando a criança nasce, isso aqui é meio rasinho. Isso aqui só vai se encaixar. Se a criança ela fica toda enrolada dentro do útero. Então, se a cabeça do fêmur não está bem encaixada aqui, ela nasce. Então, existe um sinal chamado ortolane, faz uns cliques. Às vezes o ortolane é negativo, mas você fazendo ultrassom, você detecta que o acetábulo é muito raro. Então, normalmente, você pega a criancinha, põe um gesso ou um fraldão, você põe uma fralda para manter o quadril aberto, para que a cabeça do fêmur estimule esse acetábulo a ser fundo o suficiente para encaixar isso. Quando esse acetábulo, quando é recém-nascido, você consegue corrigir facilmente. Quando o acetábulo não é fundo o suficiente, essa cabeça do fêmur depois na idade adulta, ela vai ficar meia para fora. Ela vai ficar meia para fora e vai causar lesões aqui. E a pessoa anda normal, tá? Mas daí quando ela chega na adolescência, aos 19 anos, 20 anos, começa a ter umas dorzinhas. Quando vai ver, é porque o quadril está raso, ela tem uma lesão do labrum, um acetabular. Aí começam os problemas, que aí são cirurgias. Você tem que fazer uma cirurgia, às vezes nem sempre uma cirurgia resolve. Às vezes você tem que fazer mais cirurgias e às vezes até uma prótese. Felizmente a gente vai falar depois, nós temos próteses maravilhosas para quadril. Eu acho que nós chegamos quase a um ponto de perfeição no quadril. As próteses de quadril comparadas às próteses das outras articulações são
são muito superiores. Né? É mesmo? Muito. Aliás, o senhor trouxe aqui, eu gostaria que o senhor até mostrasse para os internautas da Jovem Pan Online, o senhor trouxe umas próteses, são diferentes? São completamente diferentes, são próteses... Explica para a gente o que é exatamente, então vamos dizer, se for o caso então de colocar uma prótese, né, que a prótese, vamos dizer assim, a prótese é o fim da linha, digamos assim. Quando nada mais resolve. Quando nada mais resolve, você vai para uma prótese. Aí, se o paciente é um paciente jovem, ativo, ele tem lá 20 anos, semana passada eu tive de operar uma paciente de 22 anos que precisou de uma prótese porque ela teve uma infecção aos 9 anos de idade que não foi diagnosticada. Diagnosticaram como infecção urinária, a mãe foi no pronto-socorro de novo e continuou com febre, aí o médico mudou de antibiótico, continuou com febre e a infecção foi só diagnosticada depois de 10 dias. Aí resolveram operar, tinha um monte de pus, esse pus destruiu a cabeça do fêmur. Então essa moça de 22 anos mancava demais, tinha muita dor, não conseguia nem abrir a perna, não consegue ter relação, é uma coisa muito, muito debilitante, além de mancar demais. Eu precisei fazer uma prótese, né? Mas felizmente existem próteses que... Eu coloquei uma prótese que a gente chama uma prótese de cerâmica, né? Então, o material é uma prótese de cerâmica sem cimento, né? E como ela não tinha uma cabeça do fêmur formada, o que a gente faz? A gente tem que cortar o osso e colocar uma peça dessa. Isso aqui é uma prótese que você não preserva osso. Paciência, ela tem 22 anos, mas é o que eu podia fazer por ela, né? Só que de um material... high-tech, que isso aqui é uma cerâmica, um material extremamente liso, praticamente sem atrito nenhum, que você coloca uma cabeça de cerâmica, né? E depois na bacia você vai colocar uma outra peça, né? Isso é na bacia você coloca uma outra peça aqui, ó, você tem uma peça aqui que vai, você molda a bacia. No caso dela ela não tinha, o quadril era raso, eu tive de tirar o osso da própria cabeça do fêmur, fazer um teto, mas a gente coloca uma peça aqui e dentro dessa peça vai uma outra cerâmica, né? Então, você acaba ficando uma coisa assim, montada. Encaixa uma na outra sem atrito, né? O atrito é mínimo na cerâmica, o desgaste da cerâmica é mínimo, volta a ter os movimentos perfeitos, né? A pessoa consegue... Agora, isso daqui precisa ser bem colocado. Não adianta você ter uma super prótese se você não colocar direito. Claro. Mas aí, você está vendo aqui, dá para ver que essa cerâmica é cor-de-rosa. Essa é a melhor cerâmica do mundo. Existe a cerâmica amarela, né? Já é uma cerâmica... Eu vou pôr aqui de fundo para minha camisa. Ó. Essa aqui é uma cerâmica amarela que é inferior a esta. Então existem vários materiais. Agora... Isso é uma menina de 22 anos, essa prótese provavelmente, estando bem colocada, ela deve durar aí para mais de 30, 40 anos. É isso que eu ia perguntar, o tempo de duração, mas de validade do produto. Desde que bem colocada, né? Então, e como se coloca direito uma prótese dessa? Você tem métodos que a gente chama de navegação, que você pode usar um computador para te ajudar. E os softwares de navegação não estão muito precisos hoje em dia. A gente, pessoalmente, usa uma metodologia que veio da artroscopia de quadril. Eu fiz meu mestrado em artroscopia de quadril na Inglaterra em 1993. E para você poder entrar no quadril com o artroscópio, você tem que usar um aparelho de raio-x que chama intensificador de imagem. Então ele entra, então durante a cirurgia a gente tira imagens, eu tiro uma foto do quadril na hora e vejo se essa peça está bem colocada. E se essa peça não ficar numa inclinação de 40 graus, mais ou menos, 45 no máximo, se ela ficar a 50, 55 graus, essa prótese, mesmo sendo de cerâmica, seja o material que for, ela vai dar um desgaste adicional porque vai ter muito atrito aqui. Então não aguenta, aí uma prótese que era para durar 40 anos acaba durando 10 e começa a dar problema, né? Então essa metodologia é muito interessante porque a gente durante a cirurgia vai fazendo radiografias seriadas. Eu opero com avental de chumbo, é bastante cansativo isso, porque eu coloco avental de chumbo, protetor de tireoide, tudo com chumbo. É mais cansativo, é mais trabalhoso, mas o resultado final é extremamente gratificante, porque você sabe que você está colocando uma prótese da posição que você desejava, né? Agora, esse material, essa tecnologia é nacional? Não. A cerâmica, só existem 2 fábricas de cerâmica no mundo que fornecem para mais de 4 mil empresas de prótese. Para você ter uma ideia, tem prótese para tudo que é jeito. Felizmente no Brasil já está tendo prótese com cabeça de cerâmica, é feita no exterior e encaminha então a empresa brasileira, que tem empresas brasileiras, não perdem para nada das empresas
importadas, que exportam para mais de 40 países. Então, eu já cheguei a ver, uma vez eu estava numa cirurgia em Barcelona e na sala ao lado estava tendo uma cirurgia de uma prótese brasileira, quer dizer, uma prótese que foi exportada para a Espanha, né? Lá era importada, né? E aqui nós não perdemos para nada nesse sentido. Mas a cerâmica em si, infelizmente, é feito só, é tipo um monopólio, é feito só por 2 empresas, porque isso aqui é uma tecnologia muito... Da onde essas empresas são? Tem uma empresa alemã e a outra americana. São as 2 empresas que fazem as cerâmicas, aí você tem esses vários tipos de cerâmica. Porque que outro material você pode usar, por exemplo? Você pode ter uma cabeça de metal, né? Se você pegar aqui, isso aqui é uma prótese com cabeça de metal com polietileno. Então é metal com plástico, né? É que não dá para vocês sentirem, mas se você passar o dedo aqui, olha, passa o dedo nesta peça e passa o dedo nesta aqui. Você vai sentir, a diferença é brutal. Você sente na mão, e depois se você passar o dedo numa cabeça de cerâmica, né? Eu vou por aqui, numa cabeça de metal. Muito diferente. Então, obviamente, isso aqui tem um desgaste maior. Ela vai soltar debris. Nós temos polietileno. Polietileno também é importado. São polietilenos importados, que são poucas fábricas no mundo que fazem. Existe um polietileno hoje em dia chamado Crosslink, que é super resistente. Uma prótese dessa, bem colocada, numa pessoa para mais de 60 anos, ela dura 25, 30 anos sem problema. Entendi. Mas na realidade o pessoal pergunta, quantos anos dura uma prótese? Eu costumo dizer, não é bem anos, é quilometragem. Né? Eu digo Depende do que a pessoa faz, a atividade. Aí é que entra o ponto. Então vamos dizer, você tem uma prótese que dura 200 mil quilômetros. Você pode fazer 200 mil quilômetros em 10 anos, 30 anos ou 5 anos. Né? E aí o problema vem nas pessoas ativas. Né? A pessoa que é ativa, ela está lá, ela joga o seu futebol, quer fazer esporte, quer não sei o quê. Que prótese que você vai pôr um paciente desse que é esportista, que ele quer jogar bola, e você sabe, eu adoro jogar futebol, jogo mal, mas adoro jogar. eu brinco dizendo, eu pago, o pessoal tem que me aguentar na quadra. Aí você tem que usar uma prótese que preserva o máximo de osso possível. Olha, doutora, daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Nós começamos falando das pessoas que têm problemas desde que nasceram, enfim, que chegaram até, como o senhor disse, operou uma garota de 22 anos. Semana passada. Vamos falar no próximo bloco sobre as pessoas que adquirem esses problemas de quadril de acordo com as atividades que praticam no decorrer da vida. Nós estamos hoje com o Dr. Lafayette Lage, mestre em ortopedia pela Faculdade de Medicina da USP. Lembrando que você pode participar do programa pelas redes sociais, pelo Facebook, no Twitter ou escrevendo um e-mail para cá, espaço@jovempan.com.br. Até já. News.